Olá pessoal, eu sou a Giovana Gogos, arquiteta. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês um projeto completo de uma casa que construímos do zero e entregamos, fizemos todo o projeto de arquitetura e interiores. Então vou mostrar aqui tudo por dentro do projeto, a planta da casa como é e também já os ambientes prontos. Um fator importante desse projeto que eu preciso contar para vocês é que ele é muito diferente das outras casas que eu faço aqui no escritório. Não digo nem diferente de exuberante, na verdade ele só não é muito a vibe do meu traço artístico, digamos assim. Mas eu tô sempre aqui para atender os clientes e já eram clientes antigos. Eu havia feito um apartamento para eles em 2020, quando foi 2023 eles retornaram, dessa vez com um terreno, querendo construir uma casa e fomos para esse desafio. Durante o projeto, o próprio estilo que eles foram pedindo da casa, a gente já consegue perceber que não é muito o estilo que eu costumo projetar para outros clientes que até vêm por essa identificação do portfólio como um todo. Mesmo assim, pra mim tá tudo bem. Importante atender o cliente. Eles mesmos vieram muito pela questão de confiança, porque eu já tinha feito outra casa, são clientes que prezam muito por isso, por essa questão da confiança, queriam muito que eu fizesse a casa deles. E aí então a gente partiu, fez toda a casa, ficou com uma arquitetura bela no final, ficou um projeto com um ótimo resultado. E vamos lá então, vou mostrar tudo aqui para vocês. Começando pelo terreno então. É um terreno de 1.200 metros quadrados aproximadamente e ele tem um formato que nós chamamos de pizza. Ele é menor na frente e vai abrindo mais para os fundos. A topografia era um leve aclive. Nós aproveitamos para subir o nível da casa. Por quê? Agora já falando da implantação. Nesse condomínio nós temos um recuo obrigatório muito grande na parte da frente da casa. E também é o mesmo local onde a posição solar é mais favorecida. Então a gente tem sol na maior parte do dia ali. Além da vista para frente, é uma vista maravilhosa, uma vista para o lago, você não tem vizinho de frente. Então, ficou muito mais coerente colocar todo o lazer da casa para a parte frontal. E foi também um pedido dos clientes para aproveitar ali melhor aquele recuo, deixar todo um gramado já integrado na área de lazer. Então, como esse já foi o partido do projeto, olha, o lazer vai ficar para frente, vamos deixar a casa mais pro fundo, tanto para seguir as normas quanto para aproveitar melhor, nós decidimos também implantar a casa num nível mais alto, isso para valorizar mais a questão de arquitetura e privacidade. Com a casa mais alta em relação ao nível da rua, a gente consegue ter mais privacidade e também com o paisagismo todo complementando ali. Então esse paisagismo traz toda essa privacidade para a área de lazer e também faz parte do conceito da fachada, que nós chamamos de fachada oculta, que vem muito desse conceito do Quiet Luxury. O Quiet Luxury é muito conhecido no mundo da moda, principalmente, se fala muito disso, que são marcas que não expõem tanto a própria marca em si. Por exemplo, diferente da Louis Vuitton, Gucci, marcas como essa que são de luxo, que tem um valor bem agregado, mas sempre tem a logo da marca, trabalham com monograma e tudo mais, coisas que evidenciam bem a marca. Existem também aquelas marcas que se posicionam como Quiet Luxury, que são marcas como Loro Piana, Bottega, que eles não aparentam ali uma identidade visual diretamente da marca em si, como logomarca, como monograma, mas eles trabalham mais com o posicionamento deles de valor, a questão de texturas, de identidade nas próprias peças. Enfim, por que eu tô contando tudo isso? Porque esse universo que existe na moda também existe na arquitetura. E nessa casa existe esse conceito implantado quando a gente fala da fachada silenciosa. Em muitos condomínios de luxo, de altíssimo padrão, condomínios de fazenda, como por exemplo Fazenda Boa Vista, Fazenda da Grama, é muito comum você ver esse tipo de projeto onde a casa ela fica mais escondida. Quando você chega na frente da casa, você nem encontra tanto a frente da casa. Não existe aquela fachada para ser mostrada, para ser de fato exibida. Existe uma casa para ser vivida. Então você chega ali, o paisagismo
ele tá sempre contornando tudo, trazendo todo um design ali pra frente da casa, e ao mesmo tempo a fachada fica um pouco escondida, aguçando até um pouco da curiosidade de ver um pouco mais por dentro, porque aparece bem pouco. E foi o caso que aconteceu nesta casa. Até pela própria implantação que já pedia isso, para deixar o lazer escondido, a própria fachada também já foi se escondendo ali, atrás de todo o paisagismo. É importante ressaltar aqui, eu não sou contra você ter uma fachada aparente, tá? Até porque se você for ver aqui no meu canal, tem várias outras casas que nós fazemos com a fachada aparente. Tô super a favor sempre de fazer o que faz sentido para cada cliente. E também, gente, vale lembrar que White Luxury não é sinônimo de ser o melhor para todo mundo sempre. Você precisa sempre conferir a questão do entorno, até por um valor comercial da casa. Pensa comigo, essa casa está no que é o condomínio mais valorizado aqui em Alphaville, maior valor por metro quadrado. Aqui comporta, aqui faz sentido uma casa como essa com esse conceito. Tem outras ali que seguem o mesmo conceito, assim como Boa Vista, Fazenda da Grama, Quinta da Baronesa, enfim. Agora, se a gente coloca esse conceito em outro determinado condomínio que aquilo não é tão vivenciado, pode ser que essa casa perca muito valor comercial, porque a cultura das pessoas que moram naquele condomínio preferem fachadas que apareçam mais, fachadas que têm mais essa imponência, e enfim, que tragam mais isso. Então é sempre preciso avaliar ao certo cada imóvel, cada projeto, enfim. Vou começar então falando pela distribuição do pavimento térreo. Eu gosto sempre de explicar por blocos. Quando a gente pega a planta, nós temos toda essa parte do bloco da frente da casa, que é toda a área social. O que os clientes pediram? Uma área social toda integrada. Eles têm uma família grande, então eles gostam de uma casa para receber bastante pessoas. Então a gente já tem o gourmet integrado com toda a parte da sala, uma mesa de jantar ampla, a varanda que já se integra, a piscina ali na frente, fica aquele lazer já todo integrado. E ali, nessa parte do térreo também, a gente já tem atrás do gourmet uma brinquedoteca, que pode ser visto como uma suíte no térreo. Isso também valoriza muito as casas, principalmente aqui em Alphaville. Quando a gente fala de casa em Alphaville, uma casa com 4 suítes é o que toda casa precisa ter. Se você quer agregar ainda mais valor, coloque uma suíte no térreo. Então foi o que nós colocamos nesse projeto. Essa suíte no térreo atende os clientes atualmente como uma brinquedoteca, que para eles é super viável, afinal eles têm 3 filhos, 3 meninos ainda, então vocês imaginam, eles não tocam o terror lá. A brinquedoteca é super útil. E a brinquedoteca foi até algo que eu sugeri para eles, por essa questão da gente aproveitar a suíte no térreo para ter um valor mais comercial, mas também por funcionalidade. Na psicoarquitetura, um dos pilares é a gente sempre entender qual é a memória associativa que cada ambiente cria com as atividades cerebrais. Quando falamos de um espaço para a criança descansar, a mente dela vai criar uma memória associativa daquela atividade descanso, que a gente fala mais de onda delta, de uma coisa mais zen, com o ambiente em que ela pratica isso, no caso, o dormitório. E já a hora de brincar, de ficar muito ativo, principalmente se envolve televisão, videogame, isso é complicado você colocar no quarto, porque aí no mesmo ambiente ela vai associar outras memórias de uma atividade mais alta. Então o que acontece? Na hora de dormir, ela tem dificuldade de dormir, não consegue dormir, dá trabalho para dormir, e às vezes na hora de brincar durante o dia ela até quer ficar tirando cochilinho, uma coisa atrapalha a outra e vira aquela lambança no ciclo circadiano. Então o que eu gosto de recomendar para os clientes é: tenha uma brinquedoteca. Se você tem espaço para isso, é perfeito, porque você consegue criar um bom manejo das situações. Você consegue deixar a criança na brinquedoteca para brincar mesmo, joga videogame, faz o que tem que fazer lá, e no quarto fica um ambiente exclusivo para descanso, leitura, atividades mais calmas. E aí, já aproveitando que ficou no térreo, aí eles usam durante toda a infância. Quando eles crescerem, pode ficar como uma suíte de hóspedes, porque já tem um banheiro ali que atende tanto para isso futuramente, quanto também para a própria brinquedoteca, gente, porque quem tem filho sabe, muitas vezes chega numa fase que eles dão aquele trabalho para tomar banho. Se tá brincando ali, já é mais fácil, vamos tomar banho, tal. Então a gente já fez uma bancada grande, que tem espaço para trocador, assim, um menorzinho que é bebê também dá para trocar ali, dá para resolver tudo ali, sabe? Não precisa tentar levar lá pro outro ambiente, pro pavimento de cima só para tomar banho. E todo o bloco de trás da casa foi onde ficou toda a parte de serviço. Então entra a cozinha, nesse caso aqui, a cozinha não fica integrada porque é uma cozinha mais de serviço, é uma família que tem bastante funcionários e que usa muita cozinha no dia a dia, então para eles o que funciona é uma cozinha separada. O gourmet já está integrado lá na área social, então já atende. A cozinha bem ampla também, com a porta que fecha ali para não voltar cheiro nem nada, e ali da cozinha temos uma porta que dá acesso ao corredor com todos os ambientes de serviço, então tem lavanderia, quarto de serviço,
depósito, banheiro para os funcionários, fica tudo ali na parte de trás da casa e também fica a garagem ali. Na nossa implantação, jogamos uma rampa lateral que a garagem vai lá para trás. Os carros também já ficam escondidos, seguindo até o conceito da fachada, mais oculta, como eu falei para vocês, e por uma questão de funcionalidade, porque o carro já fica ali perto da parte de serviço, para descer com compra, fica tudo mais fácil. Essa casa seguimos com uma paleta de cores mais sóbria, ao mesmo tempo ficou leve, então fomos trabalhando bem esse equilíbrio. Os clientes gostam muito do cinza. Gente, eles queriam morar na Cinzelândia, vamos dizer assim. Foi um super desafio para mim. Por quê? Como uma pesquisadora, eu trabalho com neurociência e psicologia aplicada, sempre oriento muito bem os clientes. Quando a gente coloca o cinza predominante em tudo, isso vai deixar o ambiente frio, apático, não vai ficar legal. Com o tempo, você pode até achar lindo numa foto, mas habitando ali com o tempo, você fica cansada daquele ambiente. Então, até sugeri pra gente colocar, por exemplo, um forro todo amadeirado, porque essa madeira já ia aquecer todo o ambiente. Eles até colocaram, depois, não quero forro branco mesmo. Mudaram, enfim. O que traz um pouco mais desse toque quente aqui é o piso. Todo o piso é em travertino romano, natural, pedra mesmo, natural. E o travertino, ele tem esse toque mais quente de fundo, então já aqueceu mais o ambiente, mantendo essa leveza. E os pontos de cores com mais profundidade, esse cinza que eles gostam, trouxemos também nas pedras naturais. Então nós temos toda a bancada ali do gourmet, toda a estante da sala com a lareira, foi tudo feito no quartzito Platinum Dark, que tem essa beleza exuberante, assim, da pedra natural, com esses veios. Eu gosto muito, assim, dessas pedras naturais, porque elas valorizam muito o projeto e traz uma beleza única que nenhuma é igual à outra. Então ficou realmente incrível, tudo harmônico, conversando desde o gourmet com a sala, tudo integrado e seguindo esse conceito que eles gostam. Então, uma dica para quando tem um caso assim, seja você ou o seu cliente gosta de tudo cinza, tudo mais frio, capriche nas texturas, os materiais naturais. É isso o que vai trazer mais beleza mesmo pro projeto e deixar ele mais harmônico. Indo para a área superior, logo que chegamos ali, terminou de subir a escada, temos todo um hall. E, gente, aqui vai algo crucial. Na hora de fazer um projeto, sempre precisamos fazer os ambientes proporcionais àquela casa. Aqui estamos falando de uma construção com aproximadamente 900 metros quadrados. Toda a área social é super ampla, o terreno é amplo, tudo é amplo. Se eu coloco um corredorzinho estreito com várias portas, não vai fazer sentido com a proporção de toda a casa. Então, o que nós fizemos? Criamos ali um hall íntimo, uma área de circulação ali entre as portas dos quartos que já traz uma distância maior de um ambiente para o outro, deixando até com mais privacidade, com mais leveza. E nesse próprio hall, aproveitamos para fazer uma sala ali. Então, tem um sofazão azul, que aproveita bem o espaço. Colocamos uma televisão ali de apoio também, que foi um pedido dos clientes, que é até mais fácil. Às vezes, quer ver alguma coisa ali, tem outra pessoa da família usando lá embaixo, aí aproveita essa sala de cima, ficou como uma área de acesso funcional também. Além da copinha que nós colocamos ali também, a gente sempre gosta de colocar essa copinha no pavimento superior, porque tem frigobar, micro-ondas, então facilita ali. Para eles que têm criança, às vezes esquentar uma mamadeira, fica mais fácil fazer tudo ali em cima, pegar uma água, já fica tudo ali. Aí nesse andar superior nós temos 4 suítes e o escritório. 3 suítes são dos filhos, todas seguindo o mesmo conceito de um ambiente, traz mais o infantil de uma maneira leve. Quando nós fizemos o apartamento deles, eles tinham apenas um bebê. Agora são 3 filhos. Eles pediram que o quarto dos filhos seguissem ali um mesmo padrão de conceito, que não fosse tão diferente, distante um do outro. E isso é um pedido de muitos pais, né? Por exemplo, se tem uma escrivaninha em um, tem que ter a escrivaninha no outro. Se tem, porque eles querem atender os filhos ali, sempre deixar aquela mensagem de olha, amamos todos vocês iguais. Então foi um pedido deles, de seguir esse mesmo conceito. Por isso que os quartos, eles são parecidos, mas não são totalmente iguais. Pra gente trazer ali um toque diferenciado, nós fomos alterando um pouco. Então, um quarto tem mais a predominância de um verde claro, no outro do azul claro, o outro já traz um toque mais amadeirado. Cada um tem um papel de parede diferente um do outro para seguir uma personalidade. E, inclusive, um dos quartos ainda é de um bebê. Já ficou todo pronto, com a caminha ali, tudo já feito para um prazo maior. Só que tá ali o berço, como os quartos são bem amplos, então dá para manter o berço ali de apoio temporariamente, a poltrona de amamentação e também a cômoda. E todos os banheiros das suítes dos filhos também seguem o mesmo padrão, trazendo todo o travertino em todas as paredes, piso, um banheiro mais leve e atemporal. Um outro ponto maravilhoso desse projeto é que todas as suítes têm um closet super bem servido e com clarabóia. É algo que eu adoro colocar nos projetos, porque traz uma leveza. Nossa, pra mim leva o ambiente para um outro nível. Deixa de ser um closet comum, padrão, e passa a ser
o closet fica super bem iluminado, fica muito gostoso para usar no dia a dia. Uma dúvida comum sobre claraboias é sobre a manutenção. Giovana, aí para limpar, e como que é? E o sol direto ali também não aquece muito o ambiente? Sobre a limpeza, de fato, de tempos em tempos você tem que fazer uma limpeza, não precisa ser nada diário ou algo extremamente corriqueiro. Os meus clientes que têm claraboias, e não só claraboias, mas vidros, janelas em pé direito duplo, quando tem janela no pé direito mais alto, contratam uma empresa que de tempos em tempos vão lá fazer uma lavagem, uma limpeza geral em todos esses vidros. A verdade, gente, é que quem tem uma casa desse porte, chega um ponto que a pessoa já entende que a demanda, ela vai ter ali uma dinâmica que vai funcionar para ela, de alguma forma, faz parte. E sobre a questão de esquentar, quanto a isso é tranquilo também, porque quando a gente coloca uma claraboia, não é como, por exemplo, uma cobertura de vidro numa varanda, sabe? Digamos assim. O vidro, ele fica com uma boa distância, porque tem toda a questão da laje, fica um entreforro e toda a parte técnica ali da engenharia mesmo, que a gente precisa dessa distância até para manter esse conforto térmico. Então não vai ficar um sol direto no seu closet aquecendo tudo, até muitas vezes estragando as peças, roupas, bolsas, enfim. E por fim, a Suite Master. A Suite Master, gente, é especial. Conteve assim um pedido que muitos dos nossos clientes amam. A Suite Master, além de ser ampla, cada um tem o seu closet e o seu banheiro. Então temos o closet senhor e o closet senhora, banheiro senhor e banheiro senhora. O closet e banheiro senhora é maior, por um motivo óbvio que nós, mulheres, a maioria de nós temos mais roupas e mais necessidade de espaço. Então o closet dela ficou com um espaço maior em relação ao dele. O dele ainda assim tá muito bem servido. E o banheiro dela também. No banheiro dela deixamos maior até para ficar proporcional ao tamanho do closet dela e tudo, e foi onde aproveitamos para colocar a banheira. Já no dele deixamos sem banheira, porque é tudo parte do mesmo ambiente, é tudo da mesma suíte. Então se já tem banheira em um, não houve necessidade de colocar no outro. A Suite Master é sempre importantíssimo em todos os projetos nós valorizarmos o imóvel colocando a Suite Master com a melhor vista. Nesse caso aqui, a melhor vista é para frente da casa, que é onde tem o lago, onde não tem vizinho, onde tem uma paisagem muito agradável. Então ficou a Suite Master com essa melhor vista e a suíte de um dos filhos também com a vista para frente ali pela implantação. O outro ponto importante é a questão das varandas. Muita gente fala assim, precisa colocar varanda? A varanda não é só a questão espacial, mas também de conforto térmico. Quando nós temos a varanda, a gente, além de ficar mais distante ali a esquadria da chuva, ter maior proteção, para ter maior durabilidade, a própria esquadria, toda a construção mesmo em si, a gente também se afasta mais do sol. E nesse ponto aqui, o norte, a posição solar, o norte fica bem favorecido para essa fachada frontal. Até por isso nós colocamos ali a piscina. Só que quando a gente fala de colocar os quartos para a face norte, isso pode aquecer muito o ambiente e fica sempre dependente de ar-condicionado, o que não é legal. Então, como que nós solucionamos isso? Além de criar a própria varanda para já distanciar e ter um sombreamento, o sol não pegar direto ali e não aquecer tanto, colocamos também todo esse brise. É um brise retrátil, então você consegue abrir todo ele quando quiser, entrar mais luz nos ambientes e fecha quando tá aquele sol forte no dia a dia, além de compor toda a fachada. E agora, reparem que essa fachada é uma fachada especial, porque apesar de ter linhas mais retas ali, parecer que não é difícil executar, gente, tem o seu desafio, porque nós trabalhamos com essa volumetria. Pra não ficar aquela coisa chapada, sem vida, sem design, a gente trouxe toda uma volumetria da fachada. Agora, pergunta que eu mais recebo aqui, como que faz para fazer esse tipo de fachada? E agora, gente, para explicar também uma dúvida muito comum, que vocês sempre me mandam, como se faz as volumetrias da fachada. Essa casa, por exemplo, apesar dela ter um design mais linear, ela tem ali algumas volumetrias que compõem todo o design dela. E eu trouxe aqui o Giovanni, meu amado, é o engenheiro que fez toda a parte ali da obra, essa estrutura na fachada que a gente usa o aço leve, tudo para explicar para vocês. Eu falei meu amado, gente, que ele é meu noivo mesmo, então para quem tá me conhecendo desse vídeo, só para vocês saberem que alguns projetos e obras a gente trabalha junto. Amor, explica então pro pessoal como é feita toda essa volumetria mesmo da fachada, o material que a gente utiliza, por que é melhor fazer com esse material, enfim. Então, a gente trabalhou com a estrutura em steel frame, que é um aço galvanizado, que ele é um aço mais leve. A gente tinha um grande desafio lá porque a gente tinha um avanço de 1,20 m, 1,40 m. Então, fazer essa volumetria em alvenaria ficaria muito custoso, pesado, e também pesado, e inviabilizar. E assim, a volumetria que é o que diferencia essa casa ali do projeto, enfim. E aí a gente fez todo um projeto estrutural no steel frame. A gente consegue economizar muito em questão de carga, então toda a ancoragem do aço leve a gente faz propriamente na alvenaria. A gente consegue vencer esses vãos grandes
grandes, né, da fachada. Lá tem, se eu não me engano, a fachada tem acho que 30 metros lineares de comprimento por 1,40 de avanço. A gente também fez em toda a lateral dela. E para vedação do aço do steel frame, a gente utilizou uma placa de gesso, que é uma placa que ela é específica para poder ficar no tape, que é a Glass Rock, que hoje a gente utiliza em todas as nossas obras de steel frame para a parte de vedação externa. E aí depois a gente faz um tratamento nela que ela fica como se fosse uma parede mesmo de alvenaria, rebocada, né? E aí depois o cliente entrou com a parte de revestimento. Por fim vem o revestimento, que ali a gente trouxe um toque mais escuro, mais sóbrio, que é até o que compõe com o estilo mesmo que eles queriam. Ali a gente levou em média de 20 dias para executar, deixar ela pronta, né? Nível ali, acabamento de reboco, né? Que a gente chama de obra cinza. Então é um processo que ele é muito rápido. A gente já manda todo o aço cortado para a obra, então a montagem se assemelha muito a uma marcenaria, todas as peças vêm identificadas, então a gente só faz a fixação com parafuso mesmo, que é todo um trabalho de engenharia que a gente faz antes de enviar o material para a obra. Não um trabalho artesanal. A gente pega muitas vezes materiais assim, vê muita serralheria, né? O pessoal faz corta, dobra ali na hora, né? E a obra rolando. Então a gente já planeja todo o material, né? Envolve a nossa engenharia e a gente manda o aço engenheirado, né? Que ele já vai todo cortado, com identificação, os furos, rebaixo de parafuso, então é só fazer a fixação no local. Exatamente, porque uma alternativa que poderia ser feita, que eu não considero uma boa alternativa, é exatamente isso. Quando o cliente, às vezes, procura um fornecedor que tem um custo menor, mas aí acaba caindo muito para isso. Essas serralherias que não usam maquinário, que não tem uma engenharia envolvida, tudo muito manual, feito ali. Eles trabalham muito com solda, né? E a solda, assim, você fica à mercê da mão de obra de execução. Não, gente, é dor de cabeça, assim. E também, depois, todo o plaqueamento. Se a pessoa não segue todas as diretrizes dentro da norma, pode ter um sério problema no futuro de começar a trincar, de começar a dar problema. Exato. A gente vê muita obra aí, e obras de alto padrão, inclusive aqui em Alphaville. A galera usa a estrutura de serralheria e utiliza essa placa Glass Rock que eu falei, que é proibido por norma, até o próprio fabricante, que é a Saint-Gobain, não recomenda. E isso acho que em 98% das obras que eu rodei eu vi aqui, eles fazem estrutura de serralheria e colocam a Glass Rock, eles não autorizam o próprio fabricante, é uma placa que foi desenvolvida mesmo para ser utilizada no sistema do steel frame. Então a gente segue ali toda a parte de normativa, enfim, dos fabricantes para poder entregar essa garantia para o cliente final, né? Gente, se vocês tiverem mais dúvidas sobre o steel frame, coloca aqui nos comentários que nós podemos gravar vídeos especificamente sobre esse assunto, além dos outros que já tem aí também da gente explicando sobre todo o sistema. Pessoal, fico por aqui então, vou deixar na descrição desse vídeo todas as minhas outras redes, para quem não me segue, já me seguir lá, acompanhar, ver mais conteúdos, se inscrevam também no canal. Para quem gostou dessa história da psicoarquitetura, de tudo que nós falamos um pouco hoje aqui, eu vou deixar também na descrição do vídeo mais informações sobre esse assunto, sobre a formação em psicoarquitetura para quem é profissional, enfim, sobre tudo para vocês me acompanharem. Um beijo e até o próximo vídeo.